Olá, gente, tudo bem? Então, vamos agora, entrar no gênero textual diário. Então, na aula de hoje nós vamos fazer uma introdução sobre o que é um diário, qual é a estrutura desse gênero textual. Então, para começar, a gente vai fazer um apanhado, na verdade, sobre o que são gêneros textuais, né? Nós já vimos, mas vamos só recapitular. Então, os gêneros textuais são as estruturas utilizadas na composição de textos orais ou escritos, sendo ligados à sua funcionalidade, ao seu uso. Todos os textos têm como objetivo o estabelecimento de algum tipo de comunicação e possuem algumas características que permitem a sua classificação em determinado gênero textual. Então, aqui agora, nós vamos ver quais são essas características que nos fazem chamar um tipo textual de diário. Então, o diário e as suas características. O diário é um gênero textual escrito em linguagem informal, sempre registra a data e geralmente tem o próprio escritor como destinatário, ou seja, ele escreve para ele mesmo. Normalmente é utilizado para apontar os acontecimentos importantes do dia a dia, com o objetivo de guardar as lembranças e desabafar. No gênero textual abordado, há o registro de ideias e opiniões sobre a realidade que cerca o escritor com a expressão de sentimentos. Então, dentre as características deste gênero estão a expressividade informal, ou seja, a escrita informal que foge aos padrões das gramáticas normativas, das normas, das regras, tem um caráter subjetivo, ou seja, é muito mais direto à pessoa que está falando, que está fazendo o registro. Há a presença de referentes afetivos e cognitivos, então os sentimentos está muito presente ali. A sinceridade do emissor, então é algo escrito sobre uma verdade que aconteceu, né? Pode ser escrito em longos ou curtos períodos, ou seja, aquela história ali daquele dia, aquela lembrança pode ser uma lembrança longa por ter acontecido várias coisas, ou pode ser apenas uma lembrança de algo mais curto que aconteceu mais rápido. As páginas elas costumam ser datadas, então o diário ele se apresenta assim como as biografias, em ordem cronológica, então do dia 1, do dia 2, do dia 3 na sequência. E aí ele pode ser real ou fictício, ou seja, as histórias ali escritas podem realmente ter acontecido ou pode ser um diário inventado, né? Então, como se fosse uma história de ficção. Pode conter ou não assinatura pessoal, a linguagem empregada na primeira pessoa com verbos no pretérito perfeito. Então, o eu, ele é muito comum no diário e os verbos no passado, porque a gente está contando sobre alguma coisa que a gente já viveu. Pode não ser dirigido a alguém, ou seja, alguém pode, ou uma outra pessoa pode ou não ter contato com esse diário. Isso depende muito, até por isso que a gente fala que o diário íntimo, porque é só da pessoa, e ele pode ou não se tornar público. E aí também, hoje em dia nós temos exemplos, de diários que foram publicados, como o da Carolina Maria de Jesus, o Quarto de Despejo, que é um diário, e o diário de Anne Frank também. Então aí depende muito, da pessoa, do diário de quem é, se tem uma importância mundial, a história tem essa importância, esse caráter histórico, cultural também. E aí aqui nós vamos ver qual é a diferença desse diário que é pessoal e desse diário que é fictício. Então, o diário pessoal é composto por relatos íntimos que devem ser lidos apenas pelo próprio autor. Apresenta uma linguagem simples, coloquial e familiar, sem preocupações literárias. O diário de ficção trata-se de uma obra literária com formato de anotações pessoais, na qual o autor registra as suas emoções e vivências cotidianas. Então, como esse aqui é de ficção, pode ser algo inventado para se contar uma história, enfim. Aí esse tem também esse foco de ter contato com outras pessoas, de que outras pessoas tenham contato com essa história. E aí aqui a gente entra na estrutura em si de um diário. Então, como que a gente escreve um diário, qual é o passo a passo.
Então aqui a gente vê que tem um vocativo, geralmente isso nem sempre tem, né? Mas geralmente ele é iniciado com meu querido diário, uma vez que não é escrito para uma pessoa específica, mas nem sempre aparece esse vocativo. A data, que é muito importante, né? Ela é parte essencial de um diário, então a gente pode datar, né, dia 1º de janeiro de 2018, 20 de setembro de 2020, enfim. Então tudo assim datado antes da história em si, né, do relato. Depois o desenvolvimento é a parte na qual as informações serão detalhadamente registradas. Então, o que realmente aconteceu, qual lembrança que é, qual era o sentimento. E a assinatura, que é para finalizar esse dia, né, que serve para evidenciar quem foi o autor do texto. E a assinatura ela também não é algo necessário. E aí aqui nós temos um exemplo, né, de um trecho de um diário. Então nós temos ali domingo, 14 de junho de 1942. Então a gente vê ali que já começa com a data. Vou começar a partir do momento em que ganhei você, quando vi na mesa, no meio dos meus outros presentes de aniversário. Eu estava junto quando você foi comprado, e com isso eu não contava. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas, o que não é de se espantar, afinal era meu aniversário. Mas não me deixam levantar a essa hora. Por isso, tive de controlar minha curiosidade até 15 para as 7, quando não dava mais para esperar. Quando não dava mais para esperar, fui até a sala de jantar, onde Mortid, a gata, me deu as boas-vindas, esfregando-se em minhas pernas. Então esse aqui é um trecho do diário de Anne Frank, né? E aí a gente viu os verbos no passado, acordei, a presença da primeira pessoa, eu estava, meu aniversário. Então a gente percebe que essa escrita se enquadra muito mais dentro do gênero textual diário. Então, gente, essa é a nossa aula de introdução sobre o que é um diário, né? E aí, a partir nos nossos próximos encontros, nós vamos começar a fazer algumas atividades voltadas para isso. Então, até a próxima aula. Um abraço.